E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer um review do QRD Spark N5, que foi um controle que eu recebi da empresa para poder fazer um review aqui. E eu queria começar o vídeo falando que esse aqui é um controle que foi desenvolvido para o PlayStation 4, mas que ele tem compatibilidade com o PlayStation 3, o que é excelente, porque como o PlayStation 3 é considerado um console antigo já não é mais feito mais nada para ele, você não consegue achar controles novos para PlayStation 3. Então o Spark N5 é uma ótima opção para você. E se você tem PlayStation 2, você consegue comprar um dongle que libera a função de wireless para você usar nele, e aí você vai poder usar ele no seu PlayStation 2 também. Se você tem PlayStation 5, você vai conseguir usar o Spark N5 no seu PlayStation 5, desde que você esteja jogando jogos de PlayStation 4. Ele não é compatível com jogos exclusivos de PlayStation 5, e talvez alguns dos jogos mais novos do PlayStation 4 ele não vai funcionar, como por exemplo o Spider-Man 2, beleza? Bom, já quero falar que o que me chamou a atenção do Spark N5 é esse visual dele, que lembra muito um controle de Xbox, mas que tem um layout de analógicos iguais ao do PlayStation. E eu preciso confessar que durante o tempo que eu passei testando e jogando com ele, esse layout me incomodou um pouco, na verdade ele me atrapalhou, porque faz bastante tempo que eu tenho jogado com controles no perfil do controle de Xbox e eu não estou habituado aos analógicos embaixo e o D-pad na parte de cima na esquerda. Eu achei isso bem estranho, por uma questão de hábito mesmo. Mas isso não significa de forma nenhuma que o controle é ruim, é só que é um layout excêntrico para mim, você tem um controle no formato do Xbox, mas com o padrão de analógicos do PlayStation. E falando sobre o visual desse controle aqui, tem uma coisa que é um charme à parte nele, que são essas luzes RGB que ficam ao redor dos botões e dos analógicos, que eu gostei bastante, mas que eu achei um pouco estranho que não tem as luzes RGB no D-pad do controle. Isso daí me deu uma sensação de desequilíbrio, porque tem nos dois analógicos, tem ao redor de cada um dos botões do lado direito, mas no D-pad não tem, então isso daí parece que ele fica meio torto quando você olha assim, um lado tem mais luz que o outro, isso daí me incomodou um pouquinho. E se você está fazendo um comparativo entre um controle original e o N5, talvez a função que vai te chamar mais atenção é talvez o fato de que no Spark N5 os analógicos dele têm a tecnologia do Hall Effect, que é já algo considerado necessário para os controles que estão à venda no mercado. Eu só não entendi ainda por que os controles originais ainda não têm Hall Effect direto neles de fábrica, mas o Spark N5 tem. E se por um acaso você não sabe o que é o Hall Effect, o Hall Effect é uma forma de você construir os analógicos do seu controle de forma que não permita que aconteça um problema chamado de drift. E o que é o drift? O drift acontece quando o seu controle está com o analógico centralizado, mas ainda assim o seu carro, o seu boneco, o seu personagem, ele se movimenta. Seja no analógico esquerdo, onde você vai fazer ele andar para os lados, ou no direito, onde você vai controlar o ângulo de câmera. Não sei se já aconteceu isso aí com você, mas atrapalha demais quando você está jogando e o seu controle está com esse problema de drift. Eu aposentei o meu controle original do Xbox por causa disso, mas eu confesso que demorou muito tempo para acontecer o drift no meu controle. E também vale a pena dizer que o Hall Effect ele é uma forma de prevenir o drift, mas isso não significa que os analógicos do controle não estão sujeitos a problemas. Ele pode ter um Hall Effect, mas causar algum outro problema no analógico dele, e isso daí vai também estragar sua experiência. Então, uma coisa não anula a outra, beleza? E no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre essa questão de controle de qualidade do Spark N5 em relação aos controles originais, então fica até o final para você ver essa parte aí. Outra coisa muito legal do Spark N5 é que os gatilhos dele são gatilhos lineares, que também tem a tecnologia do Hall Sensing, que fazem com que o gatilho tenha uma sensibilidade maior e que você consiga ter um controle muito melhor da função que você está executando naquele momento. Então, por exemplo, se você está jogando um jogo de corrida, com o Hall Sensing você vai poder controlar muito melhor a aceleração do seu carro, porque se você apertar o botão inteiro, ele vai entender que você está acelerando 100%, mas se você soltar ele, segurar ele até metade do percurso mais ou menos, a aceleração não vai ser considerada completa, vai ser um pouquinho menos e seu carro não vai atingir a velocidade máxima. Então isso daí é muito legal porque você consegue controlar muito mais do que em controles que não tem essa função. E antes que perguntem aí nos comentários, é importante falar que os gatilhos do Spark N5 não tem vibração. Isso daí é uma função que está presente nos controles de PlayStation 5 e que no Spark N5 você não vai encontrar, porque ele é desenhado como um controle de PlayStation 4, tenha isso em mente. O Spark N5 também tem um giroscópio de 6 eixos, então isso significa que você vai ter essa função nos jogos que você pode usar o giroscópio,
como por exemplo alguns jogos de tiro que você vai poder usar o controle para ajudar no equilíbrio da sua mira aí. Em jogos de carro, de corrida, você tem essa função. Então se você joga jogos que utilizam o giroscópio e faz questão dessa função, pode ficar tranquilo que o Spark N5 vai poder te ajudar nisso daí. Agora falando sobre a vida útil da bateria, o Spark N5 conta com uma bateria de 800 mAh, que comigo durou em torno de 4 a 5 horas de gameplay com os RGBs ligados. Mas o fabricante disse que a bateria dura em torno de 8 horas se você deixar os RGBs ligados. Sendo realista, eu diria que ela duraria no máximo 7 horas, porque se você tiver um pouco mais de duração, você sai no lucro. As formas de conexão do Spark N5 são cabeado e via Bluetooth. E isso daí pode ser considerado ok, porque ele é um design de um controle de PlayStation 4 que não tem compatibilidade com a tecnologia de 2.4G, mas eu considero isso daí um leve defeito, porque nas jogatinas aqui eu senti um leve delay jogando ele sem fio. E caso ele tivesse conexão 2.4G, seria uma experiência muito melhor para você jogar quando você estivesse jogando com ele no seu PC. Porque apesar do Spark N5 ser desenvolvido para você jogar ele em consoles da PlayStation, ele também é compatível com Mac, Windows e Androids. Se você gosta de jogar jogos de luta, provavelmente você vai querer a função Turbo. E o Spark N5 tem essa função que você pode controlar a intensidade de acionamento dos botões quando o modo Turbo estiver ativado. Eu confesso que eu nunca usei a função Turbo e nunca vi uma aplicação prática bem decente para esse controle aí. Mas um inscrito aqui do canal falou que ele gosta de usar a função Turbo sempre que ele tem que spamar algum botão, e ele pode fazer isso daí sem ter que ficar ativamente apertando o botão, o que pode estragar o controle com o tempo, diminuir a vida útil dele. Então se você vê essa função como algo legal, bom, o Spark N5 é compatível com a função Turbo e você vai poder usar nele. E se você também está fazendo comparativos com o controle original de PlayStation 4, o Spark N5 ele tem aquilo que a gente fala que é um controle Pro, ou seja, ele tem botões extras que permite você fazer remapeamento de botões ou a criação de macros. Eu não costumo usar macro porque eu gosto de jogar jogos de aventura, mas se você quer saber como criar uma macro aí no seu controle, você vai precisar apertar o 7 e o N1 ou o N2, depende qual que você está querendo criar o macro, e aí ele vai começar a piscar as luzes RGB dele. Assim que ele estiver piscando, você pode criar o seu macro e depois quando você apertar o 7 novamente, ele vai parar de piscar e o seu macro vai estar criado. Uma coisa que eu acho importante falar é que a posição dos botões N1 e N2 ficaram muito confortáveis para o uso. A única coisa que eu tenho que apontar é que eu achei um pouco duro de apertar, mas a sensação tátil de apertar esse botão aqui é muito boa. Então não tem como você não saber quando você está apertando. Sempre que você apertar ele vai dar um clique e você vai ter certeza que você apertou o botão. Como eu falei, a iluminação do Spark N5 é muito legal, é um charme à parte, mas se você não gostar de ter uma luz RGB aí nele, você pode apertar o botão 7 e segurar por 3 segundos que ele vai desligar a luz RGB. No entanto, se você gosta de cores e não quer que fique nesse efeito de respiração que fica mudando as cores, você pode apertar o botão 7 e cada vez que você apertar, ele vai mudar para 8 cores diferentes. Então ele vai ficar no modo respiração, mas com uma cor somente, até você finalizar as cores que ele tem disponível e ele vai entrar no modo de alternação de cor a cada respiração novamente. Confesso que eu achei estranho isso, eu gostaria que tivesse a opção de ficar sempre ligado com uma cor, eu acho muito mais interessante do que a respiração, mas é isso que ele entrega, então tá valendo. Bom, para fazer o review aqui, eu testei o Spark N5 no meu PlayStation 4 e também testei ele no computador, e eu devo falar que ele funcionou muito bem no computador, mas a Steam deixa um aviso falando que pode ser que vá apresentar bug ou algum mau funcionamento, o que não aconteceu, mas é importante frisar para você porque isso pode acontecer aí uma certa incompatibilidade com alguns jogos. E para testar o Spark N5 eu joguei aqui no meu computador o jogo Elden Ring e o Black Myth Wukong e eu não tive problema nenhum, ele se saiu muito bem. Se você gosta de jogar com celular, o Spark N5 vai ser um bom companheiro para você, porque ele vem com um acessório que permite você encaixar o acessório no controle e o seu celular no acessório. Assim você vai poder jogar com um controle bem próximo dos seus olhos aí da sua mão e vai tornar a sua experiência de jogar no celular muito melhor.
Bom, agora eu quero entrar na parte dos pontos negativos do controle e um pouco sobre essa questão de controle de qualidade. A experiência de uso do Spark N5 é muito legal, ele é um controle ok, ele funciona muito bem, mas eu tenho umas ressalvas aqui que eu preciso falar para você. A primeira ressalva que eu preciso falar é referente aos botões L1 e R1. A sensação que eu tenho quando eu estou usando eles é que eles funcionam bem, eles têm uma sensação tátil muito boa, mas eles têm uma sensação auditiva, um som meio oco, meio solto. O que passa a sensação de que ele não vai ser um botão que vai durar muito tempo. Os analógicos também, eu tenho a sensação que eles são um pouco mais ásperos, então o acabamento dos plásticos onde o analógico entra em contato não é tão liso quanto em outros controles, então isso deixa ele um pouco mais áspero, mas é uma característica do controle, não significa que é algo ruim, é só algo que eu notei quando eu estava jogando com ele. No geral, ele é um controle honesto, ele cumpre o que é proposto, e aqui eu me sinto na obrigação de falar uma coisa para você. Hoje, se você for comprar o Spark N5 com as novas taxas, ele vai sair um controle relativamente caro, ele vai ficar mais caro do que um controle original de PlayStation 4. Então, nesse sentido, eu não consigo te indicar para comprar ele em relação ao controle de PlayStation 4 se você está querendo um controle para jogar e você não vai fazer uso dos botões extras. Se você precisa de um controle que seja compatível com o seu PlayStation 3, eu indicaria ele com certeza, porque você não consegue achar aí mais controles originais de PlayStation 3 à venda. Então, a gente precisa recorrer a controles alternativos. Nesse caso, eu indicaria o Spark N5 com toda certeza, porque ele vai cumprir muito bem a função de um controle substituto para o seu PlayStation 3, ele é excelente para isso. Você vai poder jogar ele no seu PlayStation 4 sem problema nenhum, e você também vai poder jogar ele no seu PlayStation 5, PC, no seu Mac se você usa, no seu celular, tudo mais. No entanto, eu não acredito que ele vai ter a mesma durabilidade que um controle original. Ele tem essas funções aí do Hall Sensing, do Hall Effect e tudo mais, mas a sensação que eu tenho, e eu pesquisei também em outros vídeos de outros criadores de conteúdo, e você acha comentário de pessoas reclamando dos botões L1 e R1, que são um problema que eu mesmo falei que eu senti, e algumas pessoas disseram que os analógicos dele começaram a dar problema dentro de 3 meses. E eu acho que apesar dele ter o Hall Effect, ele não vai ter uma durabilidade tão grande quanto um controle original, que pode ter esse problema de drift, mas vai demorar muito mais de um ano para ter esse problema. Eu não conheço ninguém que teve um problema de drift em menos de um ano, e olha que eu já jogo videogame há um bom tempo. Todo mundo que eu conheço que teve problema de drift com controles originais teve problemas depois de um certo tempo. E a gente vê que esses controles novos que estão vindo com o Hall Effect, boa parte deles está tendo problema diferente no analógico deles. Então nem sempre vai ser o drift, mas ele pode quebrar por outra questão de construção, porque são controles que eles tentam ser mais baratos do que um controle original e que naturalmente, por eles terem uma construção mais simples, mais frágil, eles não vão durar tanto quanto um controle original. Então, devido à questão do preço, eu acho que não é uma troca muito boa. Eu tenho um controle de PlayStation 4 original aqui comigo, ele está em uso há mais de 4 anos, ele continua funcionando perfeitamente, e se der problema, você acha peças de reposição. Já o Spark N5 eu não achei peças de reposição nem no Mercado Livre, nem no AliExpress, nem na Shopee, então é algo meio arriscado. Se você está procurando um controle para jogar no PC, eu te indicaria um Machinic G5 Pro ou um 8-bit do Ultimate, porque são controles que já são compatíveis com a tecnologia de 2.4G e tem todas as outras funções que o Spark N5 tem, tirando essa questão das luzes RGB. Mas, igual eu falei, se você é um usuário de consoles da Sony e está procurando um substituto para você que você vai poder usar em outros consoles das próprias Sony, o Spark N5 é uma ótima alternativa para você. E o melhor, sempre que você for comprar, esteja atento aos cupons disponíveis no site, seja os cupons da própria AliExpress ou os cupons do próprio vendedor, porque às vezes eles têm cupons disponíveis lá que vai deixar o controle com um preço muito melhor. Se ele fosse na faixa de R$200 a R$220 com os impostos, seria uma boa alternativa, mas hoje no Brasil você consegue comprar um controle original de PlayStation na Amazon por R$250. De qualquer forma, esse é o meu veredito. Eu indico o Spark N5? Sim, com ressalvas. Se for para usos específicos, sim, mas no geral eu acho que a gente consegue encontrar controles melhores aí e mais versáteis para você. Cara, eu quero deixar claro que o review ele é sempre um review verdadeiro, por mais que eu receba produtos e que a empresa espere que às vezes a gente
gente faça comentários positivos sobre ele, eu não tô disposto a perder a minha credibilidade com você, que é o meu inscrito, porque os inscritos vêm antes das empresas. Primeiro eu conquistei os meus inscritos para depois as empresas me chamarem para enviar produtos para mim. E isso porque meu canal é pequeno. Então, minha responsabilidade é com você, cara. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você viu o vídeo até o final, coloca a hashtag SparkN5 aí para eu saber que você viu o vídeo até o final e deixa um comentário aí falando o que você achou desse controle. E se por um acaso você quer conhecer os controles que eu mencionei aqui no vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card os links de review desses controles aí para você poder assistir, beleza? Me segue aí nas outras redes sociais para você fortalecer o canal e eu poder continuar fazendo esse trabalho de review sincero aí para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo e tchau!